Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 16, verso de número 1 ao verso de número 24, em nome do Senhor Jesus. Amém? E vamos concluir este texto para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Assim diz o texto sagrado: as coletas para os crentes de Jerusalém. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, e irão comigo. Os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor assim permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me fez e abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe for. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai e estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeitais aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortuno e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saudai-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e a Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. A palavra do Senhor, amados, neste texto, mais uma vez Paulo trata de uma pergunta feita pelos coríntios, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 a 25, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 e 12 e verso 1, com relação à oferta, a Atos capítulo 11, verso 29 a 30 e Romanos capítulo 15, verso 25. No primeiro dia da semana, era o dia da reunião semanal da igreja primitiva. Ponha de parte expressa o conceito da oferta cristã no Novo Testamento. O dízimo no Antigo Testamento, de modo geral, chegando a quase 23%, não era adotado pela igreja do Novo Testamento, embora, obviamente, Cristo o tenha dado. Os cristãos do Novo Testamento eram incentivados a dar com liberdade, mas nunca uma quantia ou porcentagem especificadas. Romanos capítulo 12, verso 8. Paulo queria ter certeza de que a oferta dos coríntios fosse dada antes de sua chegada, para que ele não precisasse pressionar as pessoas quando viesse. 2 Coríntios capítulo 9, verso 5. Os que aprovardes se refere às pessoas que acompanhariam Paulo a Jerusalém para entregar a dádiva em nome da igreja de Corinto. Irei, porém, ter convosco.
Paulo esperou sair logo de Éfeso para visitar Corinto, talvez até passando o inverno com os coríntios. Viajar por mar durante o inverno era perigoso. Atos capítulo 27, verso 9 a 44. Paulo, por fim, conseguiu chegar a Corinto, mas não conforme o cronograma que traçou. O fato de não conseguir chegar no tempo planejado causou-lhes problemas mais tarde com os coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, verso 15 e verso 2 e 1. As oportunidades para Paulo ministrar em Éfeso, uma cidade importante da Ásia Menor, eram grandes, assim como o era a perseguição que ele sofreu ali. Embora não pudesse partir de imediato para Corinto, Paulo queria ser representado entre os coríntios por seus cooperadores. Ele planejou enviar Timóteo, um jovem desta época. Paulo incentivou os coríntios a não desprezarem, pois, o mesmo sendo digno de confiança, ele era mais um tímido do que Paulo. O termo vigiai muitas vezes é usado no Novo Testamento para indicar o prenúncio de algum evento futuro. Marcos capítulo 13, verso 37 e Apocalipse capítulo 3, verso 3. A exortação de Paulo para que eles estivessem firmes na fé é especialmente importante diante da sustentabilidade dos coríntios a falsos ensinos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Portai-vos varonilmente. Também pode ser traduzido por portai-vos como homens, enfatizando não somente a coragem, mas também a maturidade. A ordem de Paulo era que fizessem tudo com caridade, ou seja, com amor. Serve com equilíbrio para essas fortes exortações. A família de Estéfanas estava entre os primeiros cristãos na Acaia para corresponder à pregação de Paulo. Estéfanas, Fortunato e Acaio provavelmente foram os que confirmaram a má notícia trazida pela família de Cloe em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Eles provavelmente também foram os portadores da carta que os coríntios enviaram a Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. As igrejas da Ásia podem ser aquelas mencionadas em Apocalipse 2 e 3. Áquila e Prisca eram fabricantes de tendas que conheceram Paulo em Corinto. Eles seguiram até Éfeso e colocaram sua casa à disposição para as reuniões da igreja. Romanos capítulo 16, verso 3 e 5. Eram conhecidos de muitos na igreja de Corinto. Ósculo santo. Esse costume adotado pelos primeiros cristãos simbolizava amor, perdão e unidade. Minha própria mão. Deste momento em diante, Paulo deixou de ditar e concluiu a carta de próprio punho, Romanos capítulo 16, verso 22 e Gálatas capítulo 6, verso 11. Seja anátema. Talvez pareça cruel o fato de Paulo ter desejado a condenação de Deus para aqueles que não amam Jesus, mas a aceitação ou rejeição de Cristo é algo sério. Aqueles que rejeitam o Senhor Jesus são inimigos de Deus. Gálatas capítulo 11, verso 8 a 9. No momento seguinte, Paulo desejava a vinda de nosso Senhor com uma expressão em aramaico, aramata, que significa Senhor, venha. Amém? Esta foi a palavra de Deus com a missionária Karina. Que Deus abençoe a todos nós e toda a sua família e que você também seja um instrumento usado pelo nosso Senhor Jesus. Amém?